E aí, galera, bem-vindo para o próximo podcast. Esse podcast eu quero falar sobre sacrifício. E, e vi de longe um homem cujos quais em sua bolsa carregava ouro. Esse homem, ele tinha que subir um monte, pois a sua vila se encontrava, diferente de outras vilas, em um monte. Era um lugar alto e, obviamente, complicado, bastante alto e com bastante relevo. Esse homem, ele olhava para baixo e ele sabia que ele tinha que subir aquele lugar para alcançar o seu objetivo, que era a sua casa. Mas ao mesmo tempo ele tinha que levar aquele ouro. Mas ele não ia conseguir levar aquele ouro, pois era bastante pesado e para esse homem subir ele tinha que deixar esse ouro lá embaixo. Então esse homem resolveu ficar com o ouro e não ir para sua casa, enquanto ele decidia. De repente, a fome começou a dizer oi, a sede. Esse homem simplesmente começou nas vilas vizinhas a vender parte do seu ouro para comprar alimento. E depois esse homem, com a mesma quantidade de ouro, tentou quase com a mesma quantidade, tentou subir de novo aquele monte. E tudo que esse homem descobriu é que ainda era impossível ele subir aquele monte, ele teria que deixar todo aquele ouro lá embaixo. Mas, ok, ele poderia simplesmente vender aqueles ouro, comer o que ele pudesse ali. Ou por que então ele não podia, sei lá, ir subindo aos poucos aquele ouro ou pedir ajuda de alguém? Ele não confiava em ninguém. Mas o que foi que aquele homem fez? Ele começou pela cidade a distribuir aqueles ouros. E quando ele distribuiu aqueles ouros por toda a cidade, ele percebeu uma coisa, que a bolsa dele estava ficando cada vez mais leve, vazia, e ele finalmente estava praticamente conseguindo subir aquele monte. Só que ele ainda tinha uma quantidade absurda de ouro, então ele tinha que deixar aquele ouro lá. Que foi o que ele fez? Ele distribuiu todo aquele ouro pelas cidades vizinhas, e quando ele finalmente esvaziou a bolsa, ele subiu. Chegando em casa, ele se lembra do motivo dele ter ido atrás daquele ouro. E o motivo que o fez ir atrás daquele ouro foi exatamente a família dele. Mas o que acontece quando ele chega na casa dele finalmente? Ele encontra sua família morta. Eles morreram de fome, enquanto ele decidia o que ele fazia com aquele tempo que ele tinha e com aquilo que ele considerava ser a maior riqueza dele. E iniciando com essa pequena história feita por mim mesmo, eu quero te perguntar: sacrifícios. Quando falamos em sacrifícios, as pessoas elas têm na mente aquela coisa padronizada entre, não, peraí, eu tenho uma escolha, tá ligado? Só que, se você for bem realista, essas pessoas elas não queriam ter o direito da escolha, porque elas não pediram a escolha. Então isso já implica diretamente no que é de fato o sacrifício. O sacrifício é simplesmente você não ter o poder da escolha. Você entende que, na verdade, por mais que você tente dizer que você está dizendo que tem a escolha, você sente que você não tem. Então é por isso que você vai sacrificar. Você vai sacrificar porque você não pode escolher outra coisa. Bom, a maioria das pessoas,
elas poderiam dizer que, sobre a primeira história, que ele poderia ter feito isso de diversas formas. Só que é engraçado que quando a gente fala de um sacrifício de alguém, muitas vezes nós mesmos temos a resposta para aquilo. Não, era só fulano ter feito isso, era só fulano ter feito aquilo. Mas quando é sobre nós mesmos, por que nós não temos a resposta? Simples. Porque nós sabe o peso que é, tá ligado? Nós sabe o quão difícil é ter que levar aquilo até um monte. Nós sabe o quão árduo é ter que carregar tudo aquilo. E nós sabe também as pessoas que estão dependendo da gente, as pessoas que estão esperando o nosso sucesso, entendeu? Então é por isso que é difícil. É por isso que é difícil você simplesmente. É fácil você ter resposta para o outro, mas é difícil você ter resposta para você mesmo. Porque é um peso maior, cara. E isso é o peso do sacrifício. Isso implica. Então, quando você vê, quando você tem a ideia de sacrifício, quando vamos imaginar a seguinte situação, o cara ele quer mudar o corpo dele, ele faz um sacrifício. Ele vai simplesmente deixar de comer as coisas ali que está na geladeira e muitas vezes os familiares dele não vão ajudar, vão encher a geladeira de coisas e vão falar para ele assim: ah, mas é só você comer aquilo ali, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. Eles vão dar N opções para você sabotar, tá ligado? Sabotar aquele seu objetivo. Eles vão falar um monte de coisa, porque para eles é cômodo, mas para você aquilo vai além de uma simples resposta. E você sabe, porque você sabe que a única coisa que pode te levar até o seu objetivo é sem dúvida sacrificar algumas coisas. Não tem como você simplesmente mirar em alguma coisa e deixar as coisas que estavam te atrapalhando como elas estão, cara, não tem como. É que nem quando o ano virou, quantas pessoas, quando o ano iniciou, simplesmente falou, nossa, eu vou fazer esse projeto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E quando o ano virou, já viramos o mês, a pessoa simplesmente não fez, não começou, tá ligado? E o que difere uma pessoa que simplesmente se sacrifica por algo, por um objetivo? O que difere essa pessoa que se sacrifica por um objetivo é a forma como ela é cruel, cara. Porque sacrificar não é bonito, sacrificar não é lindo, como parece. Então, quando eu dei o primeiro exemplo aqui desse homem subir no monte, eu mostrei que o sacrifício dele em ter que se livrar do ouro, o sacrifício dele em ter que ir se livrando do ouro, aquilo foi árduo, aquilo foi difícil para ele. O sacrifício dele em ter que tentar subir um monte ao mesmo tempo, escolher entre subir um monte, entre trocar em coisas das quais ele poderia se alimentar, cara. Então, tipo, e no final ainda, mesmo ele ter feito todo esse processo e no final ter visto sua família sucumbir, cara, é porque mostra claramente o quanto sacrifício ele está voltado não só a escolhas totalmente difíceis, como algo muito ligado ao tempo. Você tem coisas que você não tem, cara. Você não tem todo o tempo da sua vida. Você tem que decidir na hora o que você quer. O cara, um exemplo, aquele cara que vive falando que quer passar numa prova, qualquer coisa, ele simplesmente tem que decidir no momento que ele quer. Ele quer passar numa prova ou quer ficar indo no rolê? Ele quer ficar num shape ou quer ficar comendo besteira, cara? Ele não tem todo o tempo do mundo, tá ligado? E assim como no primeiro exemplo que eu dei, aquela família morreu, esse cara vai ver todos os sonhos deles e o objetivo dele morrer, cara. E isso não é eu que estou falando, cara. Isso é a vida que fala, cara. Isso é o tempo. O tempo ele dá essa resposta. Quantas pessoas você viu ou você conhece por aí que já te falou exatamente isso? Que perdeu tempo em tal coisa que se pudesse voltar no tempo teria feito diferente. Essas pessoas que falam isso são pessoas que anteriormente não quiseram sacrificar algumas coisas para ter outras coisas. E essas mesmas pessoas, elas, elas muitas vezes apontam para você como se o seu sacrifício fosse menos, tá ligado? O seu objetivo fosse menos, cara. As pessoas vão tentar derrubar, tá ligado? Derrubar aquilo que você tem como
aquilo que você tem como objetivo, como algo que você quer cumprir. Seja a coisa mais simples, cara. Um exemplo, se as pessoas veem você correndo, por exemplo, você sai de manhã para correr, ou de tarde para correr, ou de noite, essas pessoas elas vão te julgar, cara, porque essas mesmas pessoas tiveram o tempo que você teve, mas elas não fizeram, cara. Elas não fizeram por um simples motivo, elas não quiseram sacrificar, elas não quiseram deixar o rolê, elas não quiseram deixar o bolo e a torta da geladeira, elas não quiseram fazer sacrifício, cara. Então por isso que essas pessoas elas vão olhar pra você e vão julgar os seus objetivos. Então é isso, cara. A decisão é totalmente sua. Você quer ser o cara que tá subindo o morro, indeciso, tá ligado? Com pesos na bolsa e, sei lá, andando por cidades vizinhas distribuindo esses pesos, como se o fato de você dar desculpa fosse aliviar para você a sua caminhada. E enquanto você faz isso, seu tempo vai morrendo, o seu sonho vai morrendo, seus objetivos vai deixando de existir, vai se tornando cada vez mais ilusório. Ou você quer simplesmente fazer uma escolha. E essa escolha, como eu disse anteriormente, não é fofa, cara, não é bonita, não é bela. Essa escolha dói, cara. Você acha que é fácil? Tá ligado? Você olhar um exemplo, você chegar, você tá no seu quarto vendo Netflix, ter que sair num frio do caramba, numa neblina e simplesmente resolver correr, cara. Você acha que é simples? Tá ligado? Parece fácil, parece bonito quando a gente fala, né? Ah, vou levantar lá do sofá e vou simplesmente correr. Não é, cara, não é. Tá ligado? Não é simples. Tá ligado? Aí você vê um cara no shape, você, tipo, você olha e você fala, porra, da hora, mas você acha que é fácil, cara? Não é fácil. Não é simples. Não é pra qualquer um, tá ligado? Tem que ser louco, que nem fala, né, cara? Não é fácil, mano. Ou você acha que é fácil, você vê um cara com condições financeiras boas, tá ligado? E você simplesmente fala, pô, é fácil e tal. Tá bom, quando os amigos chamaram ele pra balada, quantas baladas ele negou, tá ligado? Quanto tempo ele se dedicou estudando? Você acha que é fácil, mano? É fácil a gente pegar e criticar os sonhos e objetivos das pessoas, tá ligado? É fácil você julgar aquilo que aquela pessoa tá sacrificando naquele momento porque é cômodo pra você ou te deixa incomodado. Porque é tipo um esfrega na cara, tá ligado? Quando as pessoas elas vê outras pessoas simplesmente lutando contra a preguiça, contra aquilo que até aquela pessoa se vê, ela consegue ver ela lá no passado. Quando você vê uma pessoa mais velha te julgando porque você está fazendo determinada coisa, coisas das quais ela não fez, ela vai simplesmente olhar pra você como um espelho de algo que ela não fez no passado, mano. Tá ligado? E aquilo é cravado na alma porque a pessoa sente que sabotou um sonho por algo medíocre, por preguiça. Então, cara, eu quero falar pra você, você tem duas escolhas. Você quer ser o homem que vai estar subindo, tá ligado? O homem que vai estar agarrado a pesos e distribuindo pelas vias esse peso, ou você quer ser o cara que vai simplesmente sacrificar alguma coisa por um bem maior? Agora a escolha é sua. A escolha é totalmente sua. O que você escolhe, cara? Sacrifício não é fofo. Quando a gente fala sacrifício, você está falando em algo assim que vai corroer o seu corpo, tá ligado? Mas vai elevar a sua alma, que é o importante. Vai elevar a sua mente. Mas você tem que entender uma coisa. As outras pessoas, elas vão te olhar como um espelho daquilo que elas muitas vezes não conseguiram porque elas não tiveram coragem de sacrificar alguma coisa. Então você tem a oportunidade de sacrificar coisas das quais você sabe que está te sabotando para o seu objetivo. A escolha é totalmente sua. Bom, galera, e até o próximo podcast.